Olá, sou Monique Mota, comunicadora, educadora parental, e esse aqui é mais um episódio do podcast Solo Fértil, onde a gente discute os atravessamentos da parentalidade contemporânea, principalmente com um foco na maternidade solo. E hoje eu convido Mariana Cecílio, uma grande irmã de caminhada, que tem trazido muito axé para minha vida. E a gente vai discutir hoje um pouco sobre a monocultura do cuidado, né? Que está muito ligada à monogamia, e ela tem sido uma pessoa na minha vida que tem me instruído muito nesse lugar, tem sido uma grande fonte de troca importante para mim nesse tema. Porque quando a gente, né, o meu trabalho principal é a gente entender que o cuidado é um ato coletivo, a descolonização do trabalho do cuidado, da maternidade. Então, acho que é muito importante a gente trazer esse lugar da não monogamia, e ela tem sido uma pessoa que tem ancorado muito esse espaço de troca para mim. Então, eu vou agora trazer a Mari para ela poder se apresentar, falar sobre ela um pouquinho, sobre o que ela faz, enfim. E aí a gente caminha com o papo. É isso. Olá, eu sou Mariana Cecílio. Meu nome de guerra é Marighelles. Marighelles. Gosto de falar que é Marighelles, que dá uma ancorada nas forças. Sou mãe solo do Daniel. Na verdade, eu fui mãe muito nova, né? Fui mãe aos 18 anos e estava num relacionamento heteronormativo, justamente, né? Por conta dessa heterocisnormatividade compulsória que a gente tem aí. Hoje em dia, me entendo como uma mulher lésbica. Mas a minha primeira maternidade foi com um homem e a gente se separou com 6 anos de relacionamento. Então, desde então, eu fui mãe solo do Daniel. Assim, aquela coisa, né? Pai, visita de 15 em 15 dias, mas paga uma pensão e não tá ali presente, né? Na vida do filho. Então, eu me considero uma mãe solo porque justamente todas as decisões, tudo que eu precisei fazer, foi tudo sempre sozinha. Na sequência, já me assumi lésbica, num relacionamento que durou cerca de 6 anos também. E tudo dentro de uma perspectiva monogâmica mesmo. Sempre, desde o meu primeiro relacionamento com o pai do Daniel, eu já sentia que não era muito normal, sabe? Essa coisa de ter que estar com uma pessoa só, de ter que decidir quem você vai amar pro resto da vida e seguir um contrato, já era algo que não batia muito pra mim. Então, eu já vinha desconstruindo, eu digo que eu tento a não monogamia há 17 anos, que é a idade do meu filho. Mas que eu tô entendendo ela mesmo agora de uns 3, 4 anos pra cá. Todo esse letramento que vem, né, com Bell Hooks, com Geni, e todas essas mulheres maravilhosas que vêm ensinando a gente através também das redes sociais que a gente segue, claro que filtrando muita coisa, porque tem muita coisa aí no Instagram e tudo mais que acabam sendo de serviço, né? Mas que é isso, tudo é aprendizado. E aí, desde esse meu segundo relacionamento também com uma mulher, né? Que foi onde eu engravidei. Eu engravidei não, quem engravidou foi ela. Eu digo que nós engravidamos, nós gestamos a Maria Luísa. Eu também já venho tentando colocar em prática essa não monogamia, né, disfarçada de relacionamento aberto. Na verdade, relacionamento aberto disfarçado de não monogamia, né? Porque hoje a gente sabe que não é a mesma coisa. Não. E acaba sendo até mais tóxico do que a própria monogamia, né? Sim. Porque não deixam de ser vários acordos e imposições e controle mesmo, né? A gente acaba tendo mais essa necessidade do controle do que se tivesse num relacionamento fechado, onde tá posto ali que a pessoa vai ser só sua. E aí, nesse meu relacionamento com a Lu, né? Que é a mãe da Maria Luísa, outra mãe, a gente também tentou, mas também nesses moldes do relacionamento aberto, muito sofrimento, lidar com posse, lidar com ciúme, controle. Eu mesma errei muito, sabe? Queria abrir relacionamento, mas quando a pessoa tava com outra troca, eu sofria. E aí, depois desse relacionamento com ela, eu me envolvi de novo com uma outra pessoa que também já estava muito mais lá na frente no que diz respeito a essa desconstrução, mas também foi bastante dolorido e tal. E eu criei a Malu e o Daniel, assim, sempre me vendo lidar com essa desconstrução do romantismo, me vendo sofrer também por conta dessa desconstrução, porque a gente tá muito enraizado, né? A gente é romântica desde aí, desde a colonização e tudo mais, tudo isso que essa branquitude trouxe para nós. E
E é isso. Eu hoje me considero uma mulher não monogâmica. Hoje eu vejo o quanto foi importante essa desconstrução no que diz respeito a mim enquanto indivíduo, como eu me enxergo na sociedade, como eu entendo as minhas relações. E também eu entendi que nada tem a ver com relacionamento aberto ou com como você se relaciona com uma pessoa. Mas é como você se posiciona diante de todas as suas trocas. A não monogamia é, sim, uma posição política. É, sim, eu acredito que outras pessoas também, que é uma questão de saúde pública, principalmente no que diz respeito à saúde mental, especialmente das mulheres, né? Mães, que estão ali na linha de frente desse combate mesmo, né? Eu digo dessa guerra, porque eu acredito que seja uma guerra mesmo. Eu acho que é algo que precisa ser colocado em pauta nas grandes discussões, porque isso nos inferioriza, nos coloca numa posição de submissão, reforça o patriarcado muito. Eu acredito que seja um grande braço, uma perna, um pé e tudo do patriarcado, assim. E é isso. Hoje eu tô conseguindo levar pra... Não que seja fácil, tá? Não é Mas fácil. A gente entende a dificuldade, né? Sim. A gente entende que a dificuldade faz parte dessa desconstrução e que leva a gente para algum lugar. Não é como a monogamia, que você sofre, daí depois você sofre de novo, e depois você sofre de novo, vai seguindo. E fica nessa repetição, né? Nessa repetição de padrão. E cada vez mais a gente alimentando o medo da substituição, o medo de não ser amada, o medo do abandono e tudo mais. E aí é isso, né? Sim, eu pensei agora em uma coisa, assim, que eu tenho trazido bastante pra minha vida, né? Depois que a gente vê, não dá pra desver. Então, acho que depois que a gente cria minimamente uma consciência sobre a não monogamia, entende ela enquanto um ato político e não necessariamente como a forma como você vive os seus afetos, né? Sim. Porque também é sobre isso, né? Mas eu entendo muito mais sobre esse lugar, penso nisso muito mais sobre o lugar do cuidado como um ato político, porque querendo ou não, a monogamia, ela isola a mulher no cuidado. Né? Eu penso muito quando a Geni fala, né, da monocultura do afeto, que a monocultura veio sim com, né, o catolicismo, com o cristianismo, com a colonização, e o quanto isso acaba fazendo com que a gente tenha esse ideal de família heteronormativo, né, cis heteronormativo, que isola a mulher no cuidado. Né? Então, porque é a monocultura do afeto, é a monocultura da terra, é a monocultura da religião e é a monocultura do afeto também. Né? E eu percebo muito nas mulheres que eu atendo, nas minhas trocas, o quanto a monogamia faz com que a mulher se sinta privilegiada nesse pedestal do cuidado, né? Porque é onde ela é vista, é onde ela é lembrada, onde ela é validada. E ela acaba ficando nesse ciclo de sofrimento ali, entendendo que é sobre isso, né? É o ser mãe a padecer no paraíso, é ficar ali a rainha do cuidado e sendo vista ali. E o quanto isso não faz com que as mulheres não se desloquem, inclusive para criar redes de apoio. É muito comum, o que eu percebo também no atendimento às famílias, enquanto educadora parental, principalmente as mulheres que estão em relacionamentos cis heteronormativos, elas, geralmente, a rede de cuidado em volta da criança, ela é muito menor, às vezes, do que para uma mãe solo. Não tô falando que isso é generalizado, né? Mas eu percebo que a presença desse lugar, né, da monogamia do pai e da mãe cis heteronormativo, ele faz com que a mulher, ela acabe não entendendo que outras pessoas também podem se responsabilizar por esse cuidado, também porque ela fica endeusada nesse posto, né? Sim. A mãe é o cuidado primordial. Então, eu tenho feito muito esse link, né, da monogamia, enquanto esse lugar de olhar para a mãe enquanto o único cuidado indispensável. Faz todo sentido, porque tem tudo a ver mesmo. A gente, enquanto mulher, a gente é validada quando a gente serve. Quando a gente presta pra alguma coisa. Aí a gente fica nesse lugar de cuidado compulsório mesmo. Sim. E aí todo mundo que chega na nossa vida, inclusive, a gente também quer cuidar. Porque Sim. a gente acha que a gente precisa cuidar. Que o que isso no inconsciente, né? Que o que faz a gente ser valorizada é esse cuidado. E aí a gente vê, quando a gente é mãe, que isso, dentro da não monogamia, é muito complicado, porque é um recorte da não monogamia muito... que não é... como que eu posso te dizer? Que não é levado em conta. A gente fala muito de desconstrução da monogamia, de desconstrução do amor romântico, mas a gente não leva em conta os recortes, né? No caso de uma mulher
mãe, a gente tá ali com uma criança, a gente tá ali com um cuidado compulsório, a gente tá ali tendo que cuidar. Aí chega um afeto ou outros afetos. Eles não levam em consideração, muitas vezes, a nossa maternidade, o nosso lugar de cuidado. E a gente, de fato, é isolado, às vezes, até mais do que na própria monogamia. Sim. Porque a gente é deixada de lado mesmo. Assim, ai, meu Deus, chega um afeto. Vai ter outros afetos dele e que essa pessoa vai cultivar e vai fazer outras coisas. E o cuidado coletivo com a cria fica como? Sempre vai sobrar para a mulher, sempre vai sobrar para a mãe. Isso não se dá só em relações cis normativas, viu? Isso se reproduz também em relações homoafetivas. O machismo, ele é reproduzido por nós, muitas vezes. Então, quando a gente fala de relação hétero, tem esse agravante de ser um homem, muitas vezes que ele não acessa as nossas feridas, ele não vai ter nem saber como lidar com isso, até porque não tem interesse, né? É muito fácil ali estar nesse lugar de privilégio, vou cavucar pra quê? Sabe assim? Agora, quando a gente fala no meu caso, que sou uma mulher lésbica, relações homoafetivas, relações com outras mulheres, isso também acontece. Existe a reprodução do machismo, existe esse não olhar para a maternidade, existe essa falta de cuidado, porque também elas não acessam, muitas vezes, quando não são mães, sabe? Sim, sim. E o lugar de cuidado segue sendo nosso. E a gente segue isolada no cuidado mesmo. Já me relacionei com mulheres que não são mães, assim, que foi muito sofrido nesse sentido, porque é isso. A gente tem esse cuidado, e muitas vezes a pessoa chega também e a gente cuida dela. É uma coisa, assim, muito enraizada na gente, né, mulher, essa coisa do servir. E aí, quando a gente é mãe, essa ferida é ainda mais profunda. Então, não tem como a gente ter, como tem, mas ainda é muito difícil a gente não reproduzir essa dor mesmo, e seguir fazendo, né? Eu vejo que a importância dessa desconstrução da monogamia correta, da gente olhar para os recortes, não só da maternidade, mas recortes de raça, de classe, território. Exatamente. É crucial, porque senão, de fato, a gente está mais... Só reproduzindo branquitude, opressão. Violência, branquitude, exatamente. Então, é preciso colocar isso em pauta, é preciso falar dos recortes. A gente tem muita página no Instagram, a gente tem muita fonte de informação que traz isso como se fosse algo imposto. Cada um é responsável pela sua dor. Cada um que lute com o que sente, com as suas feridas, com seus traumas, que vá tratar com a psicóloga. E isso... Gente, não é assim. Também né? é um pensamento muito enraizado da branquitude, né? Exatamente. Esses dias eu tava vendo um post no Instagram, agora não me lembro do nome da maravilhosa, mas eu vou deixar depois nos créditos, né? Que ela dizia que, inclusive, esse lugar da análise, né? Do lugar de pagar alguém pra te escutar. Sim. Porque isola tanto, né? Assim, o capitalismo, a monogamia, isola tanto as pessoas com as suas próprias dores também, e dá tanto esse entendimento de que cada um cuida de si, que é isso, né? O branco precisa ir lá, a pessoa que tem privilégio, pagar alguém pra escutar ela. Exato. Porque ela não olha pro lado, ela não entende que o outro também cuida, porque ninguém entende que o cuidado é um lugar coletivo. Sim. É um lugar sempre unilateral da mulher, né? Não vou nem dizer só da mulher mãe, da mulher também, enfim, enquanto do gênero, né? Do gênero feminino, assim. Então acaba que, enfim, eu lembrei disso agora, assim, porque fez muito sentido, apesar de eu ser uma pessoa que estou agora me aprofundando na psicanálise, amar a psicanálise e saber da contribuição que tem importantíssima, né, dela, é muito louco pensar por esse lugar. Porque se a gente pensa dessa forma, as pessoas que não têm condição de acessar esse lugar de escuta, o quê? Elas não são capazes, né? Isso que ela trazia, inclusive, na fala. Elas não são capazes de lidar com a própria dor. Não tem ninguém do lado que possa fazer essa troca com ela, né? Eu acho que a monogamia está enraizada em tudo isso. E é por isso que essa desconstrução da monogamia, ela traz pra gente essa reflexão de repensar mesmo. Como você lida com seus afetos? Por que você tá nutrindo esse afeto? Qual que é seu objetivo com isso, sabe? É puramente sexual? É essa reprodução da objetificação dos corpos e das corpas, sabe assim? Ou você realmente tá a fim de aprofundar vínculo, de fortalecer rede, de criar uma aldeia. E a gente tem criança nessa aldeia. E todo mundo é responsável. Eu tô aqui, eu e você mesmo. A gente tá aqui aprofundando vínculo pra caramba com esse intuito de se cuidar. Por quê? Nós somos mães, a gente se entende, a gente acessa as nossas feridas. E é o que eu te falei, eu procuro as pessoas ali que eu quero criar esse afeto e foco nesse objetivo. Qual vai ser a troca?
Porque é isso, tudo é troca, né? Sim. Não adianta também só a gente oferecer, a pessoa dá de volta. E ter esse olhar de cuidado no coletivo mesmo. E aí, vamos se juntar para cuidar da criança da amiga? Como que a gente pode fazer? E eu falo assim, amiga, mas eu confesso que eu não gosto muito dessa palavra afeto. Tem gente que fala... Hoje em dia tá sendo um pouco... Tá sendo... Mas quem mais critica é monogâmico. Não sei se você reparar bem. Mas, na verdade, eu não consegui encontrar uma palavra melhor para colocar nesse lugar. Mas eu encaro os meus afetos, as minhas trocas, assim, como uma grande rede de cuidado mesmo. De cuidado nosso, de cuidado das crias, de cuidado de quem precisa, sabe? Sim. Porque é isso, quem eu quero nas trincheiras comigo, sabe? Alguém... só que vai me oferecer sexo e prazer. E aí as pessoas falam, mas nossa, você vai ter vários afetos, como que você tem energia pra isso? Gente, se eu quero uma rede que vai me ajudar quando eu precisar, que eu vou conseguir ajudar quando eu precisar, eu preciso ampliá-la e me cercar de pessoas que vão conseguir me nutrir nesse lugar, sabe? E aí, quando eu falo da energia, que eu, de fato, eu sou uma pessoa que tem bastante energia, mas... o quanto você se doa para cada troca. Porque quando você começa a se entender uma pessoa não monogâmica, se entender um indivíduo único, que segue sozinho, porém em coletivo, você entende seus limites. E você entende o limite do outro. Sim. E você entende que você não precisa mergulhar naquela troca de cabeça, sem olhar ao fundo. Somente nela, quase né? como uma água turva que você mergulha de cabeça, não sabe nem onde vai dar. E você se depara, as pedras são os traumas das pessoas, as feridas que ela tem e tudo mais. Quando você entende que você não precisa se doar por inteiro para uma única troca, não que não tenha que ser profundo, mas essa profundidade se dá com o tempo. Sabe, que eu acho que a grande questão é que as pessoas já, quando fala de monogamia, não monogamia, já levam totalmente o assunto para o lugar da relação afetiva sexual. E afeto não é sobre isso, né? O afeto só, principalmente na cabeça da mulher, que isso é colocado também pela, né? Sempre foi colocado na nossa cabeça, priorizar a relação afetiva sexual. Exato. Né? Então, você encontrou uma pessoa, tá se relacionando afetivo sexualmente com ela automaticamente já entra num pedestal, já entra como prioridade, e aí pensando principalmente no lugar da mãe solo, né? Que ela tem ali muito mais tempo de cuidado com essa criança, porque ela não tem, às vezes, grande maioria das vezes não tem essa rede. E aí o tempo que ela tem ali pra poder nutrir outros vínculos, ela acaba colocando essa pessoa da relação afetiva sexual enquanto a principal prioridade da vida dela e não nutrindo os outros afetos, que não são os afetivos sexuais, mas que são quem caminham junto. E aí, nutrindo a rede. Exatamente. Eu acho que esse é o grande gargalo da monogamia no cuidado, né? Esse pensamento de que a relação afetiva sexual é a prioridade. Eu acho que é repensar como a gente distribui o nosso tempo, nossa energia, o nosso afeto, né? E não ficar centralizando só nesse lugar, que também nos nutre, que também é muito importante. Mães querem gozar, precisam gozar. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, hoje, né, na minha caminhada, eu sinto que eu me nutro muito mais espiritualmente, emocionalmente, quando eu tô com você, quando eu tô com as minhas amigas, com quem eu escolho caminhar junto na trincheira, né, do que propriamente somente. Até porque, se a gente prioriza só essa relação afetiva sexual, a gente se sufoca a pessoa. Sim. Eu acho que o pulo do gato tá em repensar essa centralização do sexo. Do sexo, trocas exato. Mesmo. Porque a gente acaba levando... Porque o que acontece? Tá tão enraizado esse padrão romântico, esse enredo já pronto, que a gente segue ali, o roteiro, né? O roteiro pronto, de você se apaixona, e aquela coisa avassaladora, aí você, meu Deus, agora sim eu encontrei o amor da minha vida. E aí você prioriza aquela relação. Até porque, né? É o que você falou, a gente não tem tempo pra ficar fazendo... E a gente quer gozar. Vamos combinar. E aí as pessoas vão lá e cansam muitas vezes, ou vão fazer outras coisas, aí a gente sofre. Aí é aquele padrão. Ou então, sei lá, acontece qualquer outra coisa que faz com que a gente sofra. E aí, quando a gente pensa em descentralizar o sexo, a gente pensa também em desbinarizar as trocas. Que é isso que você trouxe da Geni. Porque quando a gente pensa em binarização, ou é amiga... ou é pessoa que troca sexualmente, ou é namorado, sabe assim? A gente tá sempre assim, ou é homem, ou é mulher. Tem tanta coisa no meio, sabe assim? Tanta forma de relacionar. São, como diz a Marisa Monte naquela música maravilhosa, são tantas portas, a gente pode abrir todas elas. E com cada pessoa a gente tem uma troca única, profunda na sua maneira. Na velocidade que tiver que ser com cada pessoa, sabe assim? E aí a gente vai entendendo que não é sobre sexo. Eu vejo hoje, as pessoas me veem, cada vez eu posto foto com afeto diferente, as pessoas devem pensar, meu Deus, essa menina transa horrores. E se eu te disser que quanto mais afeto eu tenho, menos eu transo. Porque eu me entendo como uma mulher
uma mulher lésbica, na verdade, eu me entendo não, me posiciono assim, eu me entendo, eu acho que é muito forte, porque eu tenho desconstruído muita coisa no que diz respeito a gênero e tudo mais, mas infelizmente, né, a sociedade ainda está engatinhando, então a gente tem que levantar uma bandeira, por questões políticas sociais, mas eu me vejo transando cada vez menos, com mais afetos, porque a gente tá tão adoecida nesse lugar, sabe? A gente tá tão machucada já, com medo de rejeição e tudo mais. E parece que quando você coloca o sexo ali na troca, o corpo vai sozinho, sabe? Pra esse lugar que ele já sabe ir. Aquela portinha que a gente abre, que a gente sabe que não vai dar bom. E aí a gente, enquanto mãe... É um negócio mais louco ainda, porque existe um buraco muito maior, sabe? Essa coisa da gente ser só e sobrecarregada, aí chega alguém ali que começa... eu te ajudo a cuidar do teu filho, vem cá. E a gente fala, meu Deus, que pessoa maravilhosa, tô vendo, ela me ajuda. Gente, a criança é de todos nós. Sabe assim? E a gente, nesse lugar machucado, a gente sente essa gratidão, a gente... E aí... Muitas vezes a pessoa vai te entregando cada vez menos, ou entrega conforme disponibilidade dela, e tá tudo bem também, né? Porque as pessoas são ocupadas. Mas aí a gente que criou essa expectativa, por quê? Porque a gente já entrou na portinha. Sim. E a gente já colocou aquela pessoa na portinha porque é machucado. Porque o corpo vai. E aí, quando a gente vê, já era. Não, e a gente fica num lugar de aceitar, às vezes, migalha. E aí, quando a gente aceita migalha, as migalhas são super viciantes. A gente migra rapidinho pra toxicidade. Porque migalha é uma porcaria, né, cara? É um limbo, né? Te deixa num limbo. Vai te dando aquela droguinha de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você acha que você precisa estar disponível pra quando a pessoa puder. Porque ela te ajuda, porque isso, porque aquilo. E aí você tá ali servindo sexualmente, porque é o mínimo que você faz, sabe? Já que essa pessoa é tão legal com você, cuida do teu filho, sabe? Às vezes. E assim, você sair com outro afeto e essa pessoa cuidar do seu filho, jamais. A pessoa não aceita. Sim. Isso lembra aquele papo que a gente já teve, que eu já tenho tido também com outras mulheres, né? Sobre esse lugar da responsabilidade afetiva dupla dentro de uma relação com uma mãe, né? Sim. Porque as pessoas, acabam entrando na relação com uma mãe, aí falar, beleza... Gente, não dá pra separar uma coisa da outra. Se quer se relacionar com uma mãe, você tem que lembrar que é a mãe e a criança. Exato. Não tem como deslinkar as coisas, uma né? De bom senso. Exato. E aí o que acontece na grandíssima maioria das vezes essas mulheres se envolvem, né? Independente, inclusive, se é uma mulher ou um homem, porque eu acredito que isso nas relações lésbicas, a gente já conversou sobre isso, também acontece, né? Às vezes acontecem relações até longas, onde essa criança cria um grande vínculo com essa pessoa. E aí, a partir do momento que o nosso corpo, que a gente decide não estar mais nessa relação de uma forma afetiva sexual, quando a gente tira o sexo dessa relação, automaticamente o vínculo com a criança é cortado como se ela não existisse, né? E eu acho isso muito violento. Extremamente violento com nós mulheres, porque parece que a gente precisa estar sempre com o corpo, com o sexo posto, para que a gente seja cuidada. Exatamente. Acho que e a criança também. Né? Acontecem as duas coisas. Existem aqueles vínculos que se dão por conta do sexo e tudo mais, e aí acontece toda essa hierarquização, a gente entra, aí depois acabou o sexo. A relação... Na não monogamia, a gente entende que quando isso acontece, a gente entende, eu entendo por todos os estudos que eu fiz, é a conclusão que eu cheguei, tá? Eu acredito assim, eu tô falando aqui, gente, mas é isso, as pessoas estão na sua velocidade, no seu poder, no seu tempo de desconstrução e existem muitas ressalvas acerca do que eu tô dizendo também. Eu tô dizendo aqui a minha opinião, mesmo baseada no que eu estudei até agora. Eu acredito que as pessoas, elas entram... A gente acaba hierarquizando quando coloca o sexo, porque entra nesse lugar também de cuidado pedestal. tanto com a criança quanto a gente é colocada nesse pedestal que é altamente viciante. Por quê? Porque é isso, é gostoso estar lá no pedestal. A gente é vista. A gente é vista, a gente é valorizada, a gente, sabe, é desejada. E é maravilhoso. E aí a criança acaba criando esse vínculo. Num relacionamento entre mulheres... Acaba acontecendo isso também, porque é isso. Mulheres lésbicas têm esse recorte ainda maior de dor e de abandono. E isso tá posto mesmo, porque é abandono familiar, é abandono muitas vezes da própria sociedade, né? Isso aí também tá posto, na verdade, muitas vezes da família, da sociedade é sempre. E aí a gente busca o quê? Esse conforto na outra pessoa. E é muito mais fácil você entrar nessa simbiose energética emocional e tá ali entrar no pedestal também, colocar outra pessoa. Aí, sexo acaba. Relacionamento, ao invés de transformar, que é o que a gente pensa na não monogamia, que desejo acaba, gente.
Mas e aí a intimidade que você tem com a pessoa? E o vínculo? E tudo que você construiu, sabe? A pessoa te conhece um monte, sabe? Tudo de você. Aí você, pá, nunca mais olha na cara. Ou vai ver a criança, sei lá, de vez em quando. Ou que dirá, vai ver. Às vezes que dirá, nunca, vai né? ver. A grande maioria das vezes, pelo menos das escutas que eu tive, as pessoas sumiram, real, assim. Tipo, fazem uma ligação de vez em quando pra criança, sabe? Sim. E pessoas que conviviam praticamente, às vezes, diariamente com aquela criança por anos. Exato. Né? Se os genitores fazem isso, que eu não chamo, né, eu não chamo homens que abandonam crianças, independente da fase da vida de pai, eu chamo de genitor. Se os genitores fazem isso, imaginem essas pessoas que não são os pais biológicos, né? Exato. Então, assim, tô falando agora do recorte hétero, né? Porque isso é muito mais comum, inclusive, enfim, acredito que seja, né, nessas relações cis heteronormativas, né? Porque tem um agravante aí da misoginia, do Sim. machismo. A gente, enquanto mulher lésbica, muitas vezes reproduz o machismo nas trocas. Então, mas as trocas monogâmicas é muito comum, porque é a reprodução de violência, né? Traumas que a gente já tem, muitas vezes. Mas relações heteronormativas, isso é muito maior. Eu me relacionei com um homem uma vez na vida, quando eu fui mãe, então eu não tenho muito parâmetro. Mas eu vejo entre as minhas amigas, sabe? Eu vejo o que acontece. Eu vejo que, assim, a mulher é um pedaço de carne. Não serve mais sexualmente, não serve mais pra nada. Aí ela colocada de lado, é isso, é minha ex. Eu nem gosto de falar essa palavra, ex. Ex o quê? Ex-pessoa da sua vida? Ou ex-pessoa, ex-transante? Ex o quê, sabe, assim? Porque vocês se conhecem, às vezes vai voltar a se falar daqui a um tempo. Eu entendo que a distância é necessária, muitas vezes. Dependendo do lugar que aquela relação vai. É o nível de toxicidade que chega. Muitas vezes a distância se faz necessária. Eu acredito que quase em todas. Quando tem dor, assim, sabe? Mas é isso. Mas eu acho que desculpa te interromper, mas eu acho que esse distanciamento que é necessário é com a pessoa que você estava se relacionando. Dá esse respiro, dá esse tempo. Mas e a criança? O que ela tem a ver com isso? Exato. Né? Eu acho que é esse lugar. Tipo, eu já ouvi isso de pessoas, tipo, mas calma aí. Tem o tempo da pessoa, ela precisa do tempo dela agora para poder se restabelecer. Tá bom, mas e a criança? Eu penso os meus filhos, todos os afetos que eu tenho, a relação que os meus afetos têm com os meus filhos é totalmente independente de mim. Exato, eu acho que esse é o lugar. Eu já me afastei de amigas, de pessoas que ali não tava batendo muito no momento, a gente começa a vibrar diferente. Eu brinco com as minhas amigas que às vezes a gente tá desalinhada no ciclo menstrual, e é onde começa, sabe assim, a gente percebe que a lua tem muito a ver com isso, entre nós mulheres, né? Então, às vezes é um afastamento natural e que a gente pode respeitar. Sim. Mas o vínculo que elas têm com os meus filhos é o único. Então, assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que a gente já ficou afastada por meses, porque não tava batendo as ideias. E aí ela ligava, buscava minha filha, levava pro rolê, levava pra tomar café, sabe assim? Porque eu jamais afastaria minha filha do vínculo. É um problema delas, é um vínculo delas, é o amor delas, sabe assim? É uma relação delas. Então, quando a gente entende a não monogamia e começa a levar pra prática, a gente entende também que a gente não tem que ter controle dos nossos filhos. A gente tem que ter controle de ninguém. É justamente exercitar essa falta do controle. Você não tem que pensar no que teu filho tá fazendo, se tá se divertindo mais com a outra pessoa. Se comeu, se não sei o quê. Tipo... Exatamente, sabe? Assim, porque você precisa também deixar criar vínculo, Eu tô vendo os meus filhos crescendo, principalmente a Malu, que me pegou mais nessa fase mais desconstruída, já com os vínculos fortalecidos, já com a rede dela meio que pronta, assim, meio não, tá inteira pronta, sabe assim, eu fico pensando, meu Deus, ela não vai atravessar todas essas dores de desconstrução do romantismo que isso, já posso morrer feliz, sabe assim, porque é sobre isso, ela me vê chorar, porque é sofrido pra nós que viemos dessa construção romântica. É muito difícil. Só que eu falo pra ela, tá vendo, mamãe chora por causa disso. Porque eu não tive mamãe que me ensinou que era tão importante eu aprender a ser sozinha. Mesmo que em coletivo. Porque sozinha a gente não faz nada. Nada. A gente não é ninguém sozinho. A gente não é ninguém. Mas a gente precisa se entender enquanto indivíduo único na nossa estrada, porém em coletivo. A gente precisa da rede. A gente precisa da aldeia. A gente precisa do quilombo. A gente precisa entregar a cria para outras mulheres cuidarem, outros homens cuidarem. É que a gente pensa... Eu falo muito de mulheres, porque eu confesso que eu tô nesse lugar de desistência mesmo do masculino, sabe? Porque mesmo os amigos homens com quem eu troco, que vem trazendo para perto, eu percebo esse lugar, sabe? Não só de objetificação dos corpos, mas de conveniência mesmo, de estar perto quando é agradável, não tem essa entrega, não tem essa compreensão. E eles nem acessam. Nem acessam. É o que a gente precisa falar muitas vezes, ou o que a gente está sentindo, ou a troca que a gente precisa ter. E aí fica complicado. Não, tá cada vez mais difícil, assim, esse limbo, né, das relações hétero, assim.
Eu não tô nesse lugar mais. Já me relacionei de forma hétero bastante tempo da minha vida. Agora eu tenho, graças às deusas, abrido um pouco mais esse lugar pra mim, assim, porque é insalubre até. Eu diria que a palavra é insalubre. E eu vejo minhas amigas héteros sofrendo muito nesse lugar, assim, principalmente do cuidado, sabe? Porque elas se relacionam com pessoas, né, com homens, no caso. Mas é isso, geralmente elas têm até medo de apresentar quando tá aprofundando o vínculo pro filho, porque já tá muito posto que, quando acabar, essa pessoa vai virar, enfim... Exato. Uma pessoa que passou, né? Esse entendimento do amor, que quando o sexo acaba, o amor acaba. Isso é amor? E você assim... vê que elas esperam pra aprofundar o vínculo e acaba acontecendo a mesma coisa. Exatamente, né? Mesmo esperando, eu pra me criar lembro, confiança. Exato, eu me lembro daquele caminho que a gente fez em casa hoje, outro dia conversando, que isso ficou muito colado em mim, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, que você me disse, né, que quando a construção do amor, ela começa primeiro pela essa construção de vínculo do afeto, o sexo vira uma consequência, né? E eu acho que a fórmula, infelizmente, na monogamia, ela é completamente invertida. Isso. Né? A gente começa pelo sexo para que o afeto se desenvolva após isso, né? E não apesar disso. Isso. E não por consequência do afeto. O sexo, ele vem antes do afeto. Eu acho que isso é bem... Acho que é esse lugar que a gente precisa parar para pensar, né? Porque eu me lembro até de você falando, né? É tão bom quando a gente tá com uma pessoa que a gente já tem um vínculo, que a gente já tem um afeto, que a gente se sente segura para ser quem a gente é, sem ter que ficar usando um monte de camada de jogo que vem também com esse lugar da performance, da monogamia, da pornografia, né? Quando vem a partir, né? O sexo só vira uma consequência, só não, né? Vira uma consequência dessa construção desse vínculo. Eu ainda nem vivenciei isso na minha vida, eu gostaria. Amiga, você não tem noção da deliciosidade. Exato, que é. Entendeu? Eu fico assim, gente, acho que essa é a meta. Esse é onde a gente tem que mirar. Construir o vínculo. Eu tenho uma amiga que ela também... Para que o sexo seja uma consequência e que seja de um lugar seguro. Sim, sem a gente ter que ficar com as amarras, né? do ai, meu corpo, ai, não me depilei, ai, meu Deus. Gente... Sim. Sabe? Eu tenho uma amiga que a gente também tá desconstruindo monogamia, até no mesmo ritmo e tudo mais, genipa que te quero e tudo mais. E aí a gente teve uma discussão um tempo atrás que ela falava que, não consigo. Se eu tenho intimidade com a pessoa, dificilmente eu coloco ela nesse lugar de sexual. E aí eu falei pra ela, você tá reproduzindo monogamia, se você percebe. Porque mesmo que ela esteja ainda aprendendo, é legal dar nome. Isso é a reprodução de monogamia. Porque é o binarismo. Sim. Essa binarização da troca. Por que quando é amiga, por que você colocou ela nesse lugar? Nesse pedestal. Porque do mesmo jeito que você quer descentralizar o sexo das trocas, você também não precisa anular ele completamente, sabe? Como que é? É uma linha muito tênue, né? Sim. Então, você pode começar a olhar para suas trocas, não tirar completamente essa... Eu falo para ela que a gente não tem que deixar o samba morrer, sabe assim, na troca, tá ali, naquela troca sem a centralização do sexo, mas pode ter um mistério, pode ter um desejo, e às vezes o desejo se dá e é recíproco, porque quando o sexo acontece é delicioso, porque você já tá nesse lugar de intimidade, de amor, muitas vezes, sabe? Gente, não tem coisa mais gostosa do que transar com amor, cara. E não é aquele amor de maçante, já tô 7 anos com a pessoa, eu a amo. Não. É um amor que você construiu e agora você tá sentindo a pele. Você tá sentindo os chakras que vêm, as energias que vêm dos chakras que estão conectando com os seus, sabe assim? Como que você faz isso? Não tô condenando quem faça, é uma delícia transar com desconhecidos de vez em quando. Não, até porque a gente faz isso desde que... Exato. Gente, não é assim, ai, nossa, eureka, agora, a partir de agora muda... Não, gente, não é tão simples assim. Mas é só o quê? Um ponto aqui a se trazer pra gente começar a pensar sobre isso. Exato, porque né? de fato como é a gente constrói os vínculos. Enfim, daí essa minha amiga se apaixonou recentemente por uma amiga nossa, dela, muito amiga íntima, e eu, amiga minha também. E foi engraçadíssimo, porque agora eu mando pra ela todos os memes de gente que consegue transar com amigas. Ela fala assim, vai ficar jogando isso na minha cara. Mas ela também, a gente é velha de guerra da não monogamia, e nunca tinha vivido isso. De sentir esse afeto genuíno, sabe? Esse desejo que vem do afeto mesmo, não dessa necessidade compulsória
por gozar, Sim. por sexo, por ser desejada, por ser validada enquanto uma pessoa ali que desperta desejo. Sabe assim? Que é o que você falou, vem muito também, a gente acaba performando, a indústria pornográfica tem essa cultura que tá enraizada, porque a gente já sofreu, a gente sofre com isso com os homens, que muitos estão muito ainda, né, reproduzindo. Lá atrás. Exatamente, lá atrás, reproduzindo a indústria pornográfica ali e tal. Até porque é um lugar de poder, né? Exato. Então, assim, é difícil eles quererem sair desse lugar. É difícil, é um lugar de privilégio muito grande. Eles vão sair pra quê, né? E eu recomendo o filme da Barbie. O último, ele fala muito sobre isso. Esse lugar de privilégio dos homens, sabe? Que eles não vão abrir mão. A gente, tudo que nós tem é nós. A gente precisa entender o impacto da indústria pornográfica, o impacto dessa coisa da objetificação das nossas corpos, o quanto isso afeta nosso mental, o quanto isso coloca a gente nessa posição adoecida de querer mais, sentir mais, esse desejo compulsório por ser, tipo assim, agredida muitas vezes, não só fisicamente, mas psicologicamente mesmo, emocionalmente, sabe? sim. Emocionalmente, é violento conosco. E reconhecer isso, pra gente conseguir colocar os limites. Entender também os limites do outro. Sim. Porque muitas vezes a gente reproduz isso também. A performance, a cultura da indústria pornográfica. E com mulheres. Sabe assim, eu falando por mim, já reproduzi muita violência do patriarcado. Muita, com ex-namoradas. Eu tô falando ex aqui, né? Porque, na verdade, elas ainda não me consideram nada delas. Olha o ato falho. Mas é que eu brinco que... Sim, é que elas consideram elas não estão mais na minha vida, não né? Mais, então... não me consideram afeto. Então, tipo, é isso. Não vou ficar ali batendo, dando morro em ponta de faca. Mas eu tenho um carinho por todas. Por todas elas. Estaria aqui no meu sofá, tomando um cafezinho, perguntando como tá a vida, sinto saudade. Sim. E não é sobre sexo, sabe? Não é. É sobre a intimidade que a gente criou. E tá tudo bem. Como uma delas, inclusive, tem uma filha. A gente se dá muito bem. Mas você vê que é um lugar ali de cuidado só. Não é sobre um vínculo nosso, ali, afeto nosso. Sim. E aí, eu já reproduzi muita violência com elas. E reconhecer isso é muito importante para nossa evolução, pra gente conseguir curar, inclusive não permitir, não só que a gente não reproduza mais, mas que isso não aconteça conosco, sabe, assim? Sim. E é isso, eu acho que eu fechei o tempo. Não, eu fiquei pensando nesse lugar, né, dessa construção do amor, assim, agora me veio um pouco isso. O quanto o amor também está ligado muito ao sexo. Né? Enquanto uma prioridade, esse amor, o amor né, que tem o vínculo sexual, ele sempre tá ali também no pedestal. Porque eu fiz esse link com a questão de ser ex, né? Dos ex. Tipo, amor, né? Se a gente for pensar no amor, o amor é sobre isso? Ele acaba? O amor, ele acaba? Eu fico pensando muito penso sempre. Se amor acaba... O amor acaba? Eu não acredito nesse lugar mais do amor, assim. Pra mim, o que eu tenho tentado buscar, inclusive em toda essa desconstrução também, né, desses estudos e trocando com você e com outras pessoas, é justamente entender que as relações que eu quero criar na minha vida, sendo a mulher mãe, solo que eu sou, né, porque isso tudo só veio também com a minha maternidade, se começar a olhar a monogamia enquanto lugar político, as relações que eu tenho tentado nutrir na minha vida são justamente relações de afeto, amor, e que eu não quero que elas se quebrem. Caso o afeto sexual acabe, né? Quando elas estão nesse lugar. Porque eu confesso que, obviamente, os afetos as amigas, as pessoas que eu caminho junto, não vejo esses vínculos se quebrando. Eles podem se afastar, eles podem se tornar outras coisas, mas eu sei que eu posso, essas construções que eu tenho feito, eu posso contar. Ponto final, pro resto da minha vida. Né? Então, pra mim, isso é o amor. E a gente precisa mirar nesse lugar, quando a gente fala de amor romântico, relação afetiva romântica, sexual... desse tipo de construção também. Quem é essa pessoa que tá do meu lado? Né? Porque se isso acabou o amor... A Bell Hooks fala no livro dela, Tudo Sobre o Amor, que o maior exemplo de amor mesmo que a gente tem na nossa sociedade, dentro dessa cultura monogâmica que a gente vive, que ainda tá muito latente, né? É a amizade. Exato. Porque é nesse tipo de relação que a gente tem hoje, que é aceito, que a gente consegue exercer de fato o amor. Sim. Porque não tem essa cobrança, não tem esse controle. Não tem controle. Raros, algumas exceções, mas a gente tá ali, a gente coloca a nossa troca com as amigas num lugar muito seguro. A gente não pensa no fim. Um dia acaba. E infelizmente a monogamia faz a gente colocar isso no lugar secundário. Exato. E aí quando a gente entende que
que não é secundário, que é o principal, a gente se liberta. Porque depois a gente passa a não aceitar menos que isso. Sim. A gente escolhe os afetos que a gente quer, a gente traz pra perto. E é isso, né? A gente não quer perder tempo. Sim. Você não vai nutrir um afeto pra acabar. Você tá ali investindo naquela troca. Você tá ali se dedicando, cuidando, porque é uma entrega também, né? Sim. E aí, pra relação acabar, a pessoa, tipo, nunca mais olha na tua cara. A minha filha, de 10 anos, ela fala muito sobre isso. Outro dia eu fui perguntar pra ela, filha, tô com medo de me apaixonar, você acha que eu vou sofrer? Quais são as chances? Ela falou assim, mãe, do jeito que você tá, 99,9% de chance de você sofrer. Aí eu falei, por quê? Ela, porque você ainda não tá preparada para as transformações dos afetos. Então tem que tomar cuidado. Aí eu falei, como assim? Porque se transforma. Eu acredito que o amor, ele é uma energia mesmo. Que você vai nutrindo e que ela não acaba. Ela vai se transformando. Ele se transforma, exatamente. Exatamente. E aí, é isso. A gente consegue viver o amor nas amizades hoje em dia. Porque nas trocas afetivos sexuais, a dose a gente erra muitas vezes. A gente hiperconvive. Não tem espaço para o amor. E por isso que as pessoas ficam, meu Deus, mas você não tem energia. Claro que eu não tenho energia. Eu me dedico toda e completamente para aquela troca. Para as necessidades daquela pessoa. Às vezes uma amiga tá precisando, mas a troca sentiu algum ciúme ou alguma coisa, aí você já automaticamente você anula, a prioridade é você. E às vezes nem é esse o seu desejo. Sim. Você não consegue ouvir o seu É só um condicionamento mesmo. É um contrato, é ali um controle. E aí você... Onde que cabe o amor aí? Eu tava num relacionamento antes com uma troca que insistia na monogamia e eu tava apaixonada, né? Ainda tava engatinhando nessa parte e foi muito difícil não estar com ela, mesmo vendo o discurso monogâmico ali muito latente. E eu pensava, eu vou conseguir. No passar dos anos ela vai entender e tudo mais. E dando murro em ponta de faca. Só que ela já tinha entrado nesse lugar. Já tinha aberto essa portinha. Então, quanto mais eu tentava... E aí você vê que a gente hiperconviveu, porque eu também entrei nesse lugar de vício do patamar. Do patamar não, do pedestal. Esse lugar do pedestal é muito, muito, muito viciante, é muito atrativo, é muito tudo, principalmente pra gente que é mãe. Então, assim... eu fui entendendo que não tinha espaço para amor, porque quando a gente conseguiu se afastar, que ela saiu da minha casa, foi morar com a mãe e tudo mais, que eu falei, olha, realmente não tá dando, a gente precisa de um pouco mais de afastamento. Nossa, meu amor subiu, assim, meus olhos tinham corações, assim, de tão apaixonada mesmo que eu fiquei. Consegui sentir até as borboletas, assim, depois de anos. Sabe assim? Você vê que teve espaço pro amor. Sim. Daí acabou o relacionamento, ela se apaixonou por outra pessoa e foi embora, que nem o padre do balão. Ou seja, ela era monogâmica mesmo, tinha gente. Isso, quem sabe um dia, né? A gente toma um café, a gente tá... Inclusive, depois de anos, a gente voltou a conversar, ela queria me chamar pra um café. Eu falei, ai, meu Deus, será se eu vou? Será se... Ai, a borboleta. Ai, não, eu acho que não vai ter borboleta mais nessa altura, não. Já voou. Já voou. Eu fiquei lembrando de uma frase que a Rita Von Hunt uma vez trouxe no podcast dela, que também me colou bastante, que ela dizia que a melhor relação, né, assim, eu não gosto de nenhum ideal, não gosto de trazer ideais, mas que a relação ideal é uma amizade com momentos eróticos. Essa é a melhor relação de amor que tem. Exato, perfeito. Né? Porque quando você pensa em amizade, você... Como você disse, com algumas ressalvas, o controle não tá posto, né? Existe um lugar da pessoa ser mais ela, poder ser mais... Poder não, né? Ter esse espaço para que ela seja ela mesma, que ela possa dizer, ser vulnerável, sem tantas camadas e performance. E por isso até que faz esse link, né? Com a construção do afeto para que o sexo seja uma consequência. Então eu lembrei dessa frase que faz muito sentido, né? O ideal é uma amizade com movimentos eróticos. Porque o desejo, ele se dá na reciprocidade ali, pra acontecer. Exato. Não, o desejo acontece, mas quando há reciprocidade, aí o sexo se dá, pode acontecer. Sim. E aí você conseguir respeitar o tempo do desejo, como ele vem, e respeitar essa reciprocidade também é lindo, porque você vê que a pessoa não tá ali com você porque ela precisa, ou porque você precisa, ou porque tem um contrato ali pré-imposto e tudo mais, que de namoro, ou esses nomes que a gente acaba dando. E aí, o desejo é genuíno. E aí a magia se dá. E eu fico até me questionando, né, esse lugar do desejo, quando você traz esse lugar do desejo genuíno, né? O quanto realmente a gente vive um desejo genuíno, pensando nesse lugar. Porque eu também acredito muito no discurso da produção do desejo. Né? O nosso desejo é muito condicionado. A forma como a gente deseja. A gente acha que, nossa,
é nosso. Não. Tudo tá enraizado já pela cultura, a forma como a gente pode desejar, quem a gente pode desejar. E aí vem 1 milhão de recortes também, de atravessamentos, de interseccionalidade nesse aspecto, né? Porque eu vejo o desejo da mulher, principalmente, extremamente condicionado. A gente tá presa, amiga. Presa, totalmente presa. A gente já nasce presa. Esse desejo genuíno, né? Eu fico, caramba, como que é isso? Como acessamos, né? Assim, qual é o caminho? E eu acho que sim, é o caminho de se politizar, entender a não monogamia enquanto lugar político, né? E não como uma imposição de como você vive a sua vida afetiva sexual, porque não monogamia não é isso, não é somente sobre as relações afetivas sexuais, porque infelizmente também os conteúdos que a gente acessa por aí sobre não monogamia estão completamente colados a esse lugar, Isso. que eu acho que isso também a gente precisa começar a parar pra pensar, descolar ele do sexo e também entender o quanto a monogamia interfere e fere os nossos corpos desde sempre, né? E condiciona o nosso desejo, principalmente, né? E tira da gente esse poder de viver o desejo genuíno. Só da gente ter nascido mulher dentro do sistema capitalista, a gente já nasce presa. Aí nosso papel é ir soltando as amarras ao longo da nossa vida. Por que a gente já nasce presa? Porque é isso. O capitalismo se dá como? Com uma classe sendo completamente oprimida para outra se ascender. Isso é o patriarcado, né? Os homens estão lá fazendo carreira e a gente tá em casa cuidando dos filhos. A monogamia veio disso. A necessidade de saber quem eram os herdeiros e tudo mais. Aquela mulher é minha, a posse e tudo que a gente já sabe, né? Enquanto eles estão ali livres, leves, soltos pra fazer carreira, pra ganhar dinheiro e tudo mais. Inclusive pra consumir outras corpas. Sim. E aí a gente já se percebe nesse lugar de aprisionamento. E aí tem as violências que a gente já sofre logo na primeira infância, né? Só pelo fato da gente ser mulher, a gente já nasce sendo furada, a gente já nasce tendo que se comportar de tal forma e tudo mais, a gente já cresce tendo que aprender determinadas coisas que os homens não precisam nem se preocupar. Então, muitas vezes as violências que a gente atravessa na nossa infância, na nossa adolescência, a nossa menina atravessa, a gente entra nesse ciclo de violência psicológica, violência física, e é o famoso, entre aspas, mulher de malandro, né? Ai, porque, nossa, apanha e volta pro cara. Gente, isso se dá no macro e no micro também, em várias esferas. A gente sofre violência só pelo fato da gente ser mulher. Mesmo sem a gente nunca ter apanhado e nem nada. Tudo é violento pra nós. Então, a gente fica o quê? Querendo reproduzir aquela dor. Sentir aquela dor de novo. É o vício, né? É o vício do sofrimento, da dor. E a gente fica buscando preencher aquele vazio. E aí é onde a gente se relaciona compulsivamente. Porque a gente quer saciar esse lugar. A gente quer preencher esse buraco que vem lá de trás, que nunca é preenchido. Porque a gente fica enfiando gente. A gente fica achando que é o conto de fadas, que preciso ser uma dupla para ser validada na sociedade, para ser lida como realmente uma pessoa feliz. E a gente vai entrando num limbo, e muitas vezes até o nosso desejo sexual não é genuíno. Não, é isso que eu tô falando. Muitas vezes o nosso desejo, que é isso que você disse, o nosso desejo vem daquele lugar de violência que a gente sofreu lá atrás, daquela forma que a gente se sentiu, ou a forma com a qual a gente foi agredida. E aí a gente fica reproduzindo e como uma repetição, sabe assim? E querendo sentir aquilo de novo. E a gente nem sabe como é o desejo genuíno. A gente nem sabe o que é sentir o desejo de fato, sabe? A gente só tá ali reproduzindo violência. Sim. E quando a gente se liberta desse lugar, quando a gente te entende que a gente não precisa se curvar ao patriarcado, não que a gente seja... A liberdade total é utópica nesse sistema, a gente sabe. Sim. Mas a gente vai caçando, né? Se libertar um pouquinho. E a maior prisão tá aqui na nossa cabeça, né? Porque a gente tá traumatizada. A gente tá cheia de ferida. Então, a gente reconhecer essas feridas é o primeiro passo. Nem todo mundo tem acesso à terapia. Nem todo mundo tem condição de pagar uma análise. A gente precisa falar sobre isso também, porque... É coletivo, gente. Isso é uma problemática real, porque muita gente é tirada de louca, é tirada de irresponsável porque não faz terapia, e é invalidada porque não tem... E, gente, não é assim. A gente precisa das amigas. A gente precisa do coletivo. A gente precisa sentar com pessoas que a gente confia. A gente precisa de dengo, a gente precisa de afeto. De colo. Só que buscar isso... nos lugares certos. E quais são os lugares certos? Aqueles que não te causam ansiedade. Aquele afeto que vem sem a centralização do sexo, muitas vezes. Porque não que a centralização do sexo seja ruim. Não tô falando isso. Eu adoro o sexo. E quando ele existe na troca, assim. Só que de uma forma genuína. De uma forma que não foi imposta. Sem objetificação. Sabe assim? Sim. Eu tenho um afeto, acho que
Não sei se eu posso considerar ainda muito, porque a gente tá um pouco afastada. Mas não deixa de ser um afeto, né? É isso. O afastamento vem, depois a proximidade volta e tudo mais. A gente tá na espiral, né? São ciclos e tudo mais. Mas que eu me sinto nesse lugar de a pessoa só me procura quando tem o desejo sexual ou quando quer consumir meu corpo. E não tem esse olhar, tá, mas e aí, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Como é que foi sua semana? Sabe assim? Isso é muito triste. Hoje eu consigo enxergar isso. E quando a gente vê que não é só sobre as trocas sexuais ou com as que existem essa possibilidade de sexo, a gente entende a não monogamia. Ela contribui para a cura nas nossas trocas com os nossos pais, com os nossos filhos. Eu percebi que desde que eu consegui começar a levar em prática de fato essa desconstrução, a minha relação com a minha mãe virou outra, sabe assim? Porque eu fui exercitando essa coisa dos limites, tanto os meus quanto da outra pessoa. Entender quando se afastar, entender que você não vai mudar o outro, nem a outra, entender que cada um tá no seu processo, e que até mesmo aquelas pessoas que se aproximam e que nos fazem mal, muitas vezes isso se dá por conta dos nossos buracos mesmo. Sabe? E daquilo que você tá atraindo pra perto. E aí, quando você consegue entender isso, você consegue se afastar até das relações sanguíneas que estão te causando mal. Exato. Sabe assim? E aí, você tem espaço pra cura. Sim. E aí, você tem espaço pro amor. Eu fiquei afastada da minha mãe 1 ano e pouco. Ela sofreu. Isso nunca tinha acontecido. Mas eu percebi que eu precisava da distância pra curar. E isso fez com que eu desse um salto na minha relação com os meus filhos. Porque eu parei de reproduzir aquela dor com meu próprio filho. Sabe assim? E, eu te digo que eu tô na melhor fase da minha vida e eu sei que só vai melhorar. Tá certo, a gente tem um caos político acontecendo e a gente tem uma bomba aí pra explodir. Mas eu sinto que eu tô cada vez mais forte mesmo. Porque eu tô me vendo enquanto indivíduo, me entendendo enquanto ser único e coletivo e fortalecendo a minha rede. Trazendo gente aqui pra estar nas trincheiras comigo, sabe? Pra fazer minha horta. Pra viver no meu mato, fazer minha fogueira. Exato. Aí todo mundo criando... A gente tá bem alinhada. Criando as crianças junto. Porque é disso que a gente precisa, afinal. Sim. Sabe assim? Até porque você fica ali nutrindo uma única troca, muitas vezes. E uma dupla, que é o que o romantismo faz. Gente, tem muita gente que fala, mas isso que você tá falando, de nutrir outras trocas, isso também pode acontecer na monogamia. Chama relacionamento saudável. Tá, então senta lá, Cláudia. Saudável pra quem? Porque, tudo bem, se você tem aí o seu privilégio de ter sido amado na infância, de não ter tido nenhuma ferida, pode ser que realmente você consiga tá ali numa dupla romântica e nutrir no mesmo nível outros afetos. Mas isso é muito raro. Vamos ver as estatísticas, né? As estatísticas mostram aí um índice de feminicídio lá no alto. Sim. E quem que é responsável pelo índice de feminicídio lá no alto, né? Você vê que é a posse, muitas vezes é o ciúme, é o controle, porque a maior parte do feminicídio que a gente tem hoje nas estatísticas se dá por conta de companheiros e tal, enciumados, enfim, a gente já Mulheres que tiraram o seu corpo e o seu sexo da troca. Exato, então por isso que eu falo que é uma questão de saúde pública, sabe? Sim. A gente, a gente precisa falar sobre isso. Sim. E claro que tem muitas questões ali, tipo, questões de saneamento básico, pessoas que estão passando fome, violência contra crianças, que a gente tem que levar em consideração e colocar... eu não digo à frente, mas colocar ali, entender também que a monogamia, ela fomenta tudo isso. Ela sustenta tudo isso, né, na verdade. Sustenta, essa palavra. A monogamia, ela sustenta o feminicídio, ela sustenta a violência contra a criança, ela sustenta todo esse sistema capitalista também, sabe? Ela faz parte disso, ela é um braço do capitalismo gigantesco. Sim, ela é um grande pilar, um dos principais, eu diria. Eu acho. Eu diria o braço, um dos principais, assim. A cabeça, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Nossa, quanta coisa a gente falou. Ai, 2 geminianas. 2 geminianas, outra com lua em gêmeos. Ai, gente. Né? Se deixar, a gente fica até amanhã aqui. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que pra gente ir caminhando pra uma conclusão desse papo, porque a gente poderia, assim, ficar aqui dias, horas. A gente já tá no sempre final. Fica, a gente já tá... Nossa, eu achei que tinha passado uma meia hora. Pois olha, 6 minutos. Gente. Mas eu só queria lembrar, assim, né? Que eu acho que
como eu disse um pouquinho antes aqui, da importância de a gente começar a olhar, né, a não monogamia não somente por esse lugar da desconstrução das nossas relações afetivas sexuais, porque também é importante a gente olhar para isso, principalmente enquanto mulheres, né? Pra gente olhar pro lado, lembrar que mesmo estando numa relação afetiva sexual, que a gente precisa sim também colocar o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso cuidado, o cuidado da gente mesmo em outros lugares que não nessa relação. Porque, gente, é sufocante. Depois que a gente entende, a gente começa a vivenciar esse lugar, a gente percebe o quanto é sufocante colocar em uma pessoa, porque não é uma coisa unilateral só da mulher, isso também é pro homem, né, sufocante. O quanto é sufocante você colocar todo o seu desejo, todo a sua necessidade de cuidado, toda a sua vulnerabilidade em uma pessoa só, isso não sustenta relação nenhuma. Eu acho que, inclusive, as relações afetivas sexuais têm muito mais chance de prosperarem e de serem abundantes e de se transformarem em um lugar de amor, de respeito, de desejo, quando a gente também está se nutrindo em outros aspectos, né? Que não só o afetivo sexual. Mas com as manas, gente, isso muda tudo, mulherada, pelo amor de Deus. A gente quer Olhem mãe, pro né? lado. A gente quer mãe, principalmente. Precisa fortalecer vínculo. Nós, mães, a gente precisa fazer isso. É um movimento que, assim, a gente fala muito do ditado, é preciso uma aldeia, mas, assim, infelizmente, a construção dessa aldeia hoje ainda está colocadas nas nossas costas mulheres, né? Porque somos nós que sofremos com a sobrecarga do cuidado, né? Lembrando que 2/3 da população brasileira que sofrem transtornos de depressão e ansiedade são mulheres, e isso é acreditado à sobrecarga do trabalho e do cuidado. A gente precisa começar a lembrar que os nossos filhos não são nossos, que o nosso cuidado não é o primordial, que todo mundo tem a habilidade de aprender a cuidar, né? Porque não, o instinto materno não existe. Spoiler, me desculpe, vai ter gente que vai ficar bravo comigo. Mas aí não, gente. Nasceu uma mãe já ama nada. Ai, meu Deus, né? O instinto materno é uma produção cultural, é um discurso que também está completamente colado à monogamia, ao capitalismo, à colonização do nosso país, né? Então, a gente precisa se desvencilhar dessas palavras, desses rótulos que a gente carrega, porque a palavra tem um poder extremo de enraizar a cultura, né? Tem uma fala da Grada Quilombo, que eu não vou lembrar exatamente, né? Mas ela diz que a linguagem, ela tem esse poder de perpetuar a violência, né? Então, quando a gente traz instinto materno, por exemplo, que coloca a gente enquanto a cuidadora primordial, a gente tá se violentando se a gente entra nesse lugar. E eu não tô dizendo que a gente não vai sentir pelos nossos filhos essa conexão que é imensa, que realmente tem muita coisa ali que a palavra não dá conta, né? Que a gente sente mesmo, assim. A gente sente muita coisa. Putz, aconteceu uma coisa ali com o filho. Bate um negócio. Isso acontece também, gente, né? Mas o instinto materno, essa coisa que tá imposta de que o bebê vai nascer e automaticamente é o grande amor da sua vida. Meu Deus, a prioridade, assim como a gente também coloca a relação afetiva sexual nesse lugar, isso não existe, né? A relação da mãe com a criança também é um lugar de construção, né? E quando a gente vai pra escuta clínica, a gente percebe que tem muita mãe que não se vincula assim tão rápido. E que às vezes nem se vincula. Exato. Então a gente não pode colocar isso enquanto uma verdade absoluta. A gente precisa rever a linguagem, perceber como a gente está colocando, né, os nossos desejos, as nossas palavras nos discursos, porque isso só aprisiona ainda mais a gente nesse cuidado que fica no lateral, que sobrecarrega e que adoece a gente. O que você ia falar que eu te... Não, eu ia só fazer um adendo com relação a isso que você falou da maternidade, porque é isso, né? Eu sou doula, sou parteira da tradição e trabalho diretamente com mulheres e pessoas com útero, pessoas que gestam. E aí, uma das coisas que eu falo muito para as mulheres é isso. O amor, a gente constrói. O bebê nasce, a gente tá ali conhecendo aquele ser, sabe? A gente tá ali criando um vínculo e tudo mais. E a hiperconvivência, ela também é tóxica na maternidade. Então, muitas vezes, a gente tá ali, esse cuidado unilateral, hiperconvivendo com a cria, vai ficar difícil aquela relação. É sufocante. É sufocante completamente. Assim como a gente tá falando da outra relação. Por isso que na monogamia a gente cura todos os tipos de relação. Porque a gente cura a gente, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, única e coletivo, né? Sim. É isso. Nossa, acho que depois dessa eu vou até encerrar, porque essa fala, ela sela bem tudo que a gente trouxe aqui. Queria agradecer você, Mari, pela presença. Foi um prazer. Eu sou, assim, muito grata de ter encontrado você na minha vida.
De verdade. Que bom que a gente tá junta na trincheira. Que a gente não vai mais se largar nessa vida. Porque aqui existe amor. Não tem planos pra acabar. Não tem planos pra acabar. Não tem nada que vai acabar com isso aqui. Pode transformar em 1000 coisas, mas não vai acabar. É esse tipo de amor que a gente precisa buscar, né? E queria te agradecer, então, por todas as suas falas, por essa troca maravilhosa, porque a gente ainda tem muito pra trocar nessa vida. E com certeza trarei muitas reflexões que terei com Marighelles, porque Marighelles é braba. E é isso. Obrigada a você também que ouviu até aqui. Espalha esse conteúdo, faz esse discurso chegar em mais mulheres, em mais pessoas. Não vou dizer nem só mulheres, porque eu acho que a gente precisa também não curar só o nosso feminino em relação a esse lugar, né? Mas é importante que os homens também se impliquem, né? Nesse lugar de desconstrução da não monogamia, porque, querendo ou não, grande parte do que a gente sofre é por conta do privilégio que eles não querem abrir mão nesse lugar. Então, espalha, né? Compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ouvir. E, em breve, a gente tem mais conversas por aqui. Cuidem das suas amigas, viu? E cuidem das suas amigas. E se cuidem com as suas amigas. É isso. Beijo. Beijo. Gratidão, querida. Obrigada, amor.